Bom, então, voltando à questão aí da interpretação dos sonhos, da representabilidade, da representação, né? Eu vou comentar um pequeno trecho aí do texto do Freud que não me pareceu assim, muito claro, né? Talvez para quem esteja lendo à primeira vista, enfim. Ele cita um fenômeno chamado fenômeno de Silverer. Esse vírus aí, fenômeno de Silverer. Esse autor propõe que há duas interpretações diferentes com relação aos sonhos. Uma seria a interpretação psicanalítica, que é essa que o Freud propõe, que nós estamos aqui tentando desenvolver. A outra seria uma interpretação anagógica. Anagógica. É estranho, né? Mas, enfim, o que significa isso? Seria uma interpretação alegórica. Então, tem a interpretação psicanalítica e a interpretação alegórica. O Freud não concorda com isso. Ele diz que não reconhece essa interpretação alegórica e mantém a que ele propôs, uma interpretação psicanalítica. Os sonhos como uma via para o inconsciente. É isso que interessa para nós aqui na psicanálise, né? E com o detalhe que Freud fez um levantamento bibliográfico super minucioso de tudo que havia disponível nas bibliotecas a respeito dos sonhos, desde sempre, desde que se pôde encontrar algum registro disso. E ele falou que fez isso de propósito, exatamente para não repetir coisas que já estavam lá. Porque ele tinha a convicção de que estava descobrindo uma coisa totalmente nova, com toda a modéstia dele, mas era uma coisa nova. O conceito de inconsciente que mudou toda essa visão a respeito dos nossos comportamentos, a respeito da nossa vida, do nosso psiquismo, da nossa alma, que ele chamava a psique de alma, que não aparece nas traduções. Eu sempre insisto nisso. No original é Seele, em alemão, que significa alma. Quando foram traduzir para o inglês, da tradução oficial, botaram psique ou psíquico, por aí. Por quê? Qual o problema de falar alma? Não é uma alma no sentido religioso, uma alma no sentido filosófico mesmo. Nós temos alma, nós somos animados. A alma é princípio vital, nós temos vida, isso é alma, né? Bom, mas enfim, é só um detalhe para ver que o Freud não tinha esse preconceito, embora ele tenha escrito tantas coisas com relação à religião e críticas à religião, mas não é assim, né? A alma é alma. Pode ser alma vegetal, alma sensitiva, alma racional. Bom, enfim. Mas o fenômeno, então, de Silberer, o que seria? Para o Freud, só existe a interpretação que ele propôs. É isso que eu estou querendo falar, que ele fez toda essa pesquisa sobre o que havia antes, citou no início do livro dele muitas páginas sobre essas pesquisas. Mas ele deixou claro, a proposta dele a respeito dos sonhos, a teoria dele sobre os sonhos era totalmente nova. Ninguém tinha falado desse jeito. E, sem dúvida nenhuma, que cento e tantos anos atrás, até hoje, ele escreveu isso em 1900, então já tem 123 anos, né? Ninguém mais trouxe nada de interessante, nada de novo, nada de significativo a respeito dos sonhos. Não há nada de novo que vale a pena, né? É só ele mesmo. Bom, mas por isso que ele está citando aqui esse fenômeno chamado de Silberer, porque o Silberer achava que tinha um outro tipo de interpretação, mas o Silberer parece que não leu o Freud. Podia ter lido, né, para ele ver que o Freud fala de tudo isso lá no texto dele, exatamente criticando outras formas de interpretação dos sonhos, que seria essa forma chamada de alegórica.
que seria essa forma alegórica? Bom, o Freud foi pesquisar, inclusive, os sonhos que estão relatados na Bíblia e como é que eles foram trabalhados, como é que eles foram supostamente interpretados. Então, tem lá, por exemplo, o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, e que foram interpretadas como alegoricamente. Exatamente isso que ele está dizendo. Aquele tipo de interpretação é uma interpretação alegórica que não tem nada a ver com o que a psicanálise propõe com relação aos sonhos. A interpretação dos sonhos, que é a interpretação psicanalítica. Então, o que era essa alegoria? Então, a interpretação foi assim, bom, já que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras, isto significa que haverá uma época de muita penúria, que corresponderia às vacas magras, mas depois vai ter uma outra época de muita abundância, que são as vacas gordas. Bom, pelo que diz a Bíblia, isso aconteceu de fato. Mas isso não é maneira de interpretar sonho. Porque isso, quem que sonhou? E o sonhador está envolvido em que aí? Qual é a parte dele? Não existe nenhuma. E na Bíblia, então, você fala que quando José de Egito fazia essas interpretações, e que as pessoas perguntavam para ele, mas como é que você sabe disso? Tudo dava certo? Então ele dizia o seguinte, não, isso aqui é Deus que me fala. É ele que interpreta. Então, tem a questão interessante aí de que a interpretação fosse dada no registro de outra pessoa. Tem um outro. Vamos guardar isso, daqui a pouco eu volto a falar sobre esse outro. Tem o outro sonho do José, que tinha lá não sei quantas luas, quantas estrelas e luzes que desciam do céu para fazer uma homenagem a ele. Então, teria interpretado que eram os irmãos que estavam com inveja dele, né? Enfim, é uma coisa totalmente alegórica. As estrelas baixavam, desciam, então, ciúme dos irmãos dele. Alegórico. Bom, isso é fantasia dele, né? Qual mais? O sonho de José, do outro José, agora com o nome da Virgem Maria e José. Sonharam, como é que apareceu um anjo nos sonhos dela, né? E dizendo que ela devia fugir para o Egito, levar o bebê, porque estava sendo perseguido, aquela coisa toda, né? Bom, isso seria essa tal interpretação alegórica. Se tem uma alegoria com aquilo que está acontecendo, vai ter uma perseguição, tudo bem. O anagógico. Mas aí Freud fala, bem rapidinho, bem en passant, ele fala do conceito de arquétipos, que foi uma proposta que o Jung fez de um inconsciente coletivo, arquetípico. Aliás, eu estou lembrando um fato interessante, no começo do meu estudo sobre psicanálise. Quando eu comecei a ler livros, a questão dos sonhos logo apareceu, né? E eu li, então, o texto do Freud sobre a interpretação dos sonhos, e depois eu fui ler um texto do Jung, onde ele falava sobre os sonhos, como é que os sonhos acontecem. Eu fiquei muito surpreso, porque tanto o Freud como o Jung contam um monte de sonhos que eles escutaram dos pacientes, enfim, que eles conheceram de algum lugar. Eu achei curioso que todos os sonhos que o Jung contava, os sonhadores sonhavam com mandalas, com arquétipos. Como é que os do Freud não sonham isso? Você não encontra isso nos sonhos dos pacientes do Freud. Ninguém fala de mandala, ninguém fala de arquétipo. Pelo contrário, o Freud fala de casos pessoais, particulares, únicos, singulares, individuais, subjetivos. Eu falei assim, mas então, dependendo da teoria que alguém defende, os sonhos que ele escuta, porque ele escutava, né? Dizer que escutava isso. Mas eu não tenho nenhuma lembrança de que alguém tenha contado algum sonho de mandala, coisa do tipo assim. Nunca vi.
Bom, não sei se é porque eu sou freudiano, de cada um escuta do jeito que acha que deve escutar, né? Mas não é bem assim, né? Eu acho que esses sonhos esses sonhos chamados de alegoria, isso significaria que então vai ter uma época, tem o outro lá do Nabucodonosor, enfim, que era um cara que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, enfim, o tronco era de bronze e os pés eram de barro. Então, bom, você faz uma estátua pesada dessa, com tanto metal, põe o pé de barro, o que você pode esperar? Vai cair no primeiro vento. Vai cair. Então, esse sonho é contado lá na Bíblia e se diz que se refere a um império muito grande que depois caiu também. Isso é alegoria, não tem subjetividade nenhuma nisso. O sonho é uma representação muito pessoal, muito subjetiva e até, como diz o Freud, inconsciente. Aí que está a questão toda, né? Então, o Freud, quando vai comentar esse sonho da Bíblia, coisa do tipo, ele lembra isso, que era sempre atribuído a um outro a interpretação. Mas esse outro é no sentido que o Lacan dá o pequeno outro, né? Uma outra pessoa, Deus, sei lá quem, né? O José do Egito era outro. Mas para o Freud e para Lacan, esse princípio de que tem um outro continua ativo. Tem um outro, sim. Quem é esse outro? Não é o analista, é o outro de si mesmo, é o inconsciente, é o outro desse outro que somos nós mesmos. Então, a tese geral assim, do Freud vai chegar nesse ponto que todo sonho é do sonhador e se refere exclusivamente ao sonhador. E mesmo quando aparecem outras pessoas no sonho, estão representando, a coisa da representação que apareceu logo no começo aí. Estão representando o próprio sujeito. Então, o sonho é pessoal, é individual, por mais que apareçam outras pessoas ali naquele episódio. É pessoal. O que faz com que, então, para o Freud, pelo menos, bom, para nós que somos freudianos e lacanianos, essa história de arquétipo não faz nenhum sentido. Sonhos arquetípicos, porque o importante do sonho é que ele representa o sujeito. Tanto assim que ele é relatado, ele é falado, e o significado representa o sujeito. Para quê? Para outro significado. É a linguagem e o sujeito que está falando. Aquilo tudo tem a ver com o sonhador. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender os próprios sonhos, porque ficam pensando o que o outro estava fazendo, outra pessoa estava fazendo no seu próprio sonho, e não no que o outro de si mesmo estava propondo, o seu próprio inconsciente. Eu não sei se está ficando claro para vocês, mas a questão, ainda voltando ao Jung, né? Os arquétipos, ou o chamado inconsciente coletivo, isso não é considerado conceito de psicanálise para nada. Freud foi muito claro de falar a respeito do Jung, que aquilo não era psicanálise. Aliás, o Jung foi honesto ao chamar aquilo de psicologia analítica. Psicologia analítica. A teoria dele não é psicanálise, de fato. Porque psicanálise o que é? É uma análise do seu próprio psiquismo, da sua própria alma. Então, a diferença, né, entre a importância dos sonhos, na visão do Freud e do Jung, por exemplo, é porque, e aí, agora acrescentando Freud e Lacan, ambos colocam que nós somos responsáveis pelos sonhos que nós fazemos. O sonho é nosso, e nós temos a ver com eles. Temos que tirar daí algumas consequências, mas quando a gente coloca o inconsciente como sendo coletivo, quem é responsável por isso? Não tem ninguém responsável. Que alguém, por exemplo, alguém comete um crime, eu tenho um sonho desses horrorosos e tal, e fala assim, não, isso não foi o meu inconsciente, é o inconsciente coletivo. Ele tira fora aí, né, da seringa, como se diz, né? Não sou eu, não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Eu estou sonhando isso porque o inconsciente coletivo pensou assim, a culpa é de todo mundo.
Mas e eu nisso? Onde é que eu estou? Muito bem. Então, esse princípio. O sonho é do sonhador, que, portanto, é responsável por este sonho e tem como buscar um auxílio, por exemplo, na psicanálise, para ver o que este sonho está dizendo, o que ele está dizendo neste sonho. É responsabilidade dele. E é uma maneira de ele poder evoluir no seu psiquismo, ele poder conhecer as causas de seu comportamento, poder conhecer as causas de suas doenças, as causas dos seus sintomas, dos seus atos falhos, dos seus próprios sonhos, que são tão bonitos. Eu acho a experiência humana mais bonita, mais sofisticada que existe, é um sonho. É uma obra de arte. Se as pessoas pintassem no quadro seus próprios sonhos, bom, todo mundo Salvador Dalí, né? Aqueles puros sonhos. Mas é uma coisa linda do ponto de vista estético, do ponto de vista artístico, do ponto de vista da subjetividade, da responsabilidade de cada um. Bom, então, também se pode pensar nos chamados sonhos premonitórios. Freud faz algumas pequenas referências aos sonhos premonitórios. O que ele diz que não tem muita diferença entre os sonhos premonitórios e os desejos que nós temos, inclusive, na vida de vigília. Quando a gente tem desejo de fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, então a gente já vai organizando ali os pauzinhos, como se diz, né? Procura uma coisa, procura outra, organiza aqui, liga isso com aquilo outro, e de repente acontece. Oh, tá vendo? Era premonitório, já vi isso antes que ia acontecer, mas você fez o que fez. Você queria fazer, tinha desejo de fazer. Então, aquela premonição é um desejo que a gente tem de que aquilo aconteça. Mas não necessariamente, quando a gente deseja que alguma coisa, não necessariamente acontece. Então, pode acontecer alguma coincidência, que você sonhou com alguma coisa e depois aquilo aconteceu. Mas como o sonho é uma realização de desejo, você tinha desejo que aquilo acontecesse? Se você tinha desejo, você fez por onde, né? Aquilo acontecesse. Bom, isso aí fica uma parte que o Freud não quis desenvolver muito, mas não deixou de falar. Na nossa vida de vigília também, nós temos premonições, né? Por exemplo, é muito comum as mães falarem, né, quando algum dos filhos vai viajar, eu estou com medo que aconteça um acidente, estou com medo que ele morra, estou com medo que não sei o quê, né? Aí o filho vai, ou a filha vai. Se acontecer ou se não acontecer, veja a diferença. A premonição foi para todos. Quando não aconteceu, ninguém fala nada. Mas teve premonição. E as mulheres sempre têm isso, com relação aos seus entes queridos. Mas quando acontece, tá vendo? Foi premonição, não foi premonição, foi porque aconteceu. Né? Mas que a gente tenha pensado antes, quando a gente vai fazer uma viagem difícil, vai viajar, tem gente que antes de viajar de avião já pensa que vai cair, vai morrer. A maioria não cai, a grande maioria não cai. Mas quando cai, foi premonição, enfim. Eu até acredito, né, que haja pessoas que tenham uma certa capacidade mesmo de premonição. Não é tudo fantasia só, não é tudo mentira. Mas eu não entendo nada disso, não tem nada disso, não participo dessa experiência, mas a respeito, acho que algumas pessoas podem ter mesmo. A gente não conhece muito bem o ser humano, não nos conhecemos muito bem o que acontece por aí. Mas, enfim, vai lá, né? Bom, então, voltando à questão. O sonho é do sonhador, e respondendo à pergunta que já apareceu mais de uma vez aí, né? Como que se faz uma interpretação? Quem interpreta? Vou responder assim de cara para só depois tentar entrar mais detalhes. Quem interpreta o sonho só pode ser a própria pessoa que sonhou. Foi ela que fabricou isso. Ela que fabricou esse sonho. Ela que fez aquele ambiente, convidou aquelas pessoas, viu aquelas coisas acontecendo.
Então, é uma produção do sujeito, o sonho. Só ele pode interpretar. Assim como uma pintura famosa, aí, cada um vê, cada um fala uma coisa, mas quem pode saber, se é que sabe, o que significa mesmo aquele quadro foi quem pintou. Então, é uma coisa própria. O sonho é do sonhador. Isso dá toda a dica de como, então, interpretar. Então, é ele que vai interpretar, não é o analista. Porque o analista não sabe a respeito daquele sonho, daquele sujeito. Ele pode saber teoria dos sonhos à vontade, mas quando vem um sonho contado, né, por um paciente, ou quando é o próprio analista que sonha, ele também normalmente não sabe interpretar. Quantas vezes a gente atende o paciente que também é psicanalista? Não tem diferença nenhuma com relação aos outros pacientes que são leigos, vamos dizer assim, né? É o mesmo não saber. É a mesma dependência de que aquilo seja analisado através da proposta do Freud de associações livres. O que é associação livre? Voltando lá ao aparelho óptico, então, uma luneta, a gente vai olhar aquilo ali e ficam imagens gravadas. Que no nosso aparelho psíquico é assim, tudo que passa por ali marca alguma coisa. Não só marca alguma coisa, deixa rastro, mas se junta a outras coisas que são parecidas, são iguais, que têm alguma analogia. Então, quando a gente sonha, esse material todo que está lá, ou grande parte dele, volta, aquilo que estava recalcado, né? Então, a hora de a gente conseguir ir costurando cada um desses estímulos que estão lá, cada um desses traços mnêmicos que estão lá, a gente vai poder descobrir, afinal, qual é o significado. Porque agora a gente já está sob uma condição especial, que é a condição de transferência analítica, onde a gente acredita que o analista sabe tudo, vai resolver tudo, vai explicar tudo, o que não é verdade. Mas a crença de cada um é assim, as pessoas que acreditam em determinadas coisas, mais ou menos de uma maneira um tanto religiosa, né? Acham aquilo um dogma. Mas não é bem assim, mas o paciente acredita que o analista sabe tudo e vai explicar tudo. Então eu vou lá e conto as minhas coisas. Ele não responde nada, na maioria dos casos não diz nada. Ou algumas vezes fala simplesmente alguma coisa sugerindo que isso tem a ver com aquilo, quem sabe tem alguma relação, mas quem vai decidir se tem ou não tem é quem fabricou aquele sonho. Porque aquilo são detalhes da vida da pessoa. São restos da vida da pessoa. Muito bem. Então, quem interpreta é o próprio sonhador. E como ele interpreta, aí sim, aí entra a parte do analista. Não que ele vai dizer o que é, o que significa, mas vai propor um método, que é um método da associação livre, onde uma série de questões que ficaram sem significado na vida da gente, palavras significantes, acontecimentos que, por algum motivo, significam uma lacuna na nossa história, mas como está tudo registrado lá, que nem aqui no computador, está tudo registrado em algum lugar, embora a gente não veja, só vê uma telinha com meia dúzia de coisas, mas está tudo registrado lá no nosso aparelho psíquico. Então, se a gente souber juntar os cacos de uma coisa com outra, vai reconstruir toda uma história. Bom, isso teoricamente. Vou comentar. Sim, Alguém quer falar? desculpa interromper, é que eu levantei a mão, eu não sei se dá Ah, para ver, Patrícia. é Ah, para não é. ficar muito longe aí do que você falou, da questão Sei. da premonição. Desculpa se tiver barulho muito alto aqui atrás, é que está dando uma chuva bem forte. Uma coisa muito comum, por exemplo, de acontecer é você sonhar com alguém que você não vê há muito tempo, não fala há muito tempo, de repente no dia seguinte essa pessoa te liga ou ela aparece. Ou quando você pensa na pessoa, né, e ela aparece. Quem vai seguir, né, a teoria do inconsciente coletivo tem a justificativa, a teoria de que os inconscientes se comunicam, né? E essas pessoas já estão pensando uma nas outras e só no dia seguinte isso se concretiza, né? Freud fala alguma coisa sobre isso no livro da interpretação do sonho
ou não? Não sei se isso entra um pouco na questão de premonição, enfim. Na interpretação dos sonhos mesmo, ele não fala dele, tem textos, pequenos textos escritos em outros lugares sobre premonição. Mas, baseado nesse raciocínio que ele faz, tudo que nós desejamos é alguma coisa mais ou menos que está aí pensada antecipadamente. É uma premonição. Mas a maior parte das coisas que a gente deseja não se realiza. Não se realiza nunca. Então, para que serviu essa premonição? Ah, que eu queria ganhar na loteria, por exemplo. Né? Se no dia seguinte eu sair um bilhete premiado meu, eu falar, foi premonição. Mas, e os milhares de outras coisas que eu tentei e não aconteceram. Então, alguma coisa pode coincidir, naturalmente, né? Sobretudo se é um desejo da gente. Se eu desejo viajar para um determinado país assim, o que eu começo a fazer? Primeiro, juntar dinheiro. E sem dinheiro não dá. Vou passar algum tempo fazendo contas, juntando dinheiro, economizando aqui e ali, tal, tal, tal. Aí, um dia, eu compro a passagem de viajar. Ah, foi premonição. Não é premonição. Era um desejo. O que pode acontecer também é que eu quero ir e não vou. Por algum motivo. Porque na hora H o dinheiro não deu. O dólar subiu, coisa do tipo assim, né? Então, vai por aí. Mas, enfim, premonição e desejo não é muito diferente. A gente faz premonição com alguma coisa que a gente não tem, que é pré. Coisa não aconteceu ainda. Portanto, a gente não tem aquilo agora. O desejo é exatamente isso. É sempre o desejo de alguma coisa que não está presente, que não está aí agora. Porque a gente deseja que aconteça em algum momento, em algum dia, alguma situação. Tudo bem, mas não está acontecendo. Porque se a coisa já está acontecendo, então eu não preciso desejar, já está lá. A gente deseja aquilo que falta. Muito bem. Eu vou contar aqui 2 sonhos que me foram relatados em análise, né? Para a gente tentar ir organizando essas ideias ou esses conceitos que estão ficando por aí, assim, meio soltos, né? Vou ver se eu vou lembrar. Uma paciente sonha que está andando pela rua, passa em frente a uma casa e lá ela vê no telhado daquela casa uma gata. Viu uma gata. Tudo bem. Aí eu começo a fazer algumas perguntas. Não era isso, não tinha muito mais. Estava lá a gata. Mas e agora? O que é isso? Vi uma gata em cima do telhado. Não conseguia associar nada. Como é que falou só isso? Gata e telhado? Eu falei assim, mas como é que era esse telhado? O telhado está no conteúdo do manifesto. Ela falou o conteúdo do manifesto. Viu uma gata num telhado. E acabou. Vamos pedir mais associações. Como é que era esse telhado? Ah, esse telhado era muito parecido com o telhado da fazenda do meu avô, onde eu passei o grande tempo da infância. Telhado da fazenda do avô. Né? E acabou. Aí eu vou cutucando mais. Mas o que acontecia na fazenda do seu avô? Aí ela contava o seguinte, o que eu lembro assim, de uma coisa ruim que eu não gostava nada de ver, é que o meu pai maltratava muitos animais, sobretudo os gatos. Ele pegava filhotinhos de gato e enfiava dentro de um balde d'água e afundava ele para ele morrer ali. Bom, e por aí vai contando, né? Aí eu pergunto para ela, mas por que o gato entrou nesse sonho? Por que a primeira coisa que você viu foi um gato? Aliás, uma gata, né? Eu não sei como é que ela sabia se era gato ou gato, mas ela falou que era uma gata. Aí ela diz o seguinte, que há poucos dias atrás morreu a minha gata. E ela tinha uma gata. E essa gata morreu. Aí naquele sonho aparece uma gata.
Veja se isso já não está de acordo com o que o Freud falou sobre os restos diurnos. Isso é um resto diurno. É alguma coisa que aconteceu há algum tempo atrás, seja quando for, mas que ficou gravado na nossa memória, mas que ou não está na consciência, nem no pré-consciente, por algum motivo foi abolido da consciência. E vamos ver, né, que motivo foi esse, por exemplo. Onde é que está essa história toda? Então, tem um ponto de partida, que é a gata, que é representada pela gata que ela tinha, que morreu de fato. Bom, mas aí eu vou perguntando, mas essa história da gata aí, dos gatos que seu pai matava, sacrificava assim, você pensa mais alguma coisa a respeito disso? Então, ela diz o seguinte: desde que eu era pequena, olha a história voltando, desde que eu era pequena, eu gostava de gatinhos, apesar do que meu pai fazia com eles. E um dia eu estava andando, voltando da escola, por uma estrada de terra, e tinha um filhote de gato ali, solto, sozinho. Eu fiquei com muita pena dele, peguei aquele gato, embrulhei lá no pano qualquer e levei para casa, né? Bom, aí eu falei, mas, aliás, tem outras histórias. Ela foi acrescentando. Eu sempre voltava da escola acompanhada de outras colegas. A gente vinha a pé, né? Éramos 3 ou 4, íamos conversando. E um desses dias que estava voltando da escola, além das 3 ou 4 que estavam indo juntos ali, aparecia um rapaz que ia caminhando na mesma direção. E o rapaz foi se aproximando e emparelhou com elas, né? E ela descreve, o rapaz era muito bonito, era um cara muito bonito, e começou a se aproximar da gente e se aproximar de mim pessoalmente. Ele olhava e foi chegando, e as minhas companheiras amigas falavam, olha, ele quer conversar com você. Mas eu não queria conversar. Primeiro que eu me sentia muito inferior a ele. O cara era um cara que falava bem, cara culto. Ele foi se aproximando, não quero conversa, não. Eu vou fazer papel feio aqui, coisa do tipo, né? Aí foi descrevendo o cara de tal maneira que uma hora ela falou assim, pois é, olha o que eu estava perdendo, né? Ele acabou se aproximando, deixando o cara falar. E ela falou assim, ele era um gato. Então a coisa já começa por aí. Olha as ligações que vão sendo feitas, né? Muda completamente o esquema do raciocínio, mas é com as palavras, é com as representações. E foi a primeira coisa que perguntaram hoje aí. Como é que são as representações do sonho? São as palavras que representam determinadas coisas, né? Então, ele era um gato. E depois ela falou assim, ele sumiu da minha vida, nunca mais vi. Depois de muitos anos, ela começou a lembrar dele. Começou a lembrar dele e não sabia endereço. Bom, andou pesquisando, acabou achando. Fez um contato com ele. Mas ele não estava mais ali disponível. Então, e ela é casada, né? Mas aquele amor lá, aquele amor de gato, de felino, né? Foi uma coisa muito interessante. Até que descrevendo ela, então ela passou a se vestir melhor, passou a se arrumar melhor, numa esperança, numa possível premonição de que aquele cara aparecesse em algum momento, né? E então ela falou coisa do tipo assim, olha, eu tento me fazer parecida com ele. Ele era um gato, eu quero ser uma gata, né? Para ver se os opostos se atraem, ou se os iguais se atraem. Bom, olha a história que vai acontecendo em função de um simples sonho em que ela vê uma gata em cima do telhado. E que vai para a fazenda, e que vai para a rua, que vai para o pai, que vai para a escola, que vai para os colegas, que vai para o cara que apareceu, que vai para ela mesma.
Então, quer dizer, ela deu a interpretação dos sonhos. Eu só fui ajudando a costurar a coisa. Vai, bota mais aqui, vai ali, e isso, e o que que leva, o que que faz pensar, tá? Fazer associações com aqueles elementos que já estão lá no aparelho psíquico há muito tempo. Pode ser anos, décadas, tem importância. A coisa volta. Então, o sonho é do sonhador. Foi ela que interpretou, deu todas as dicas. E a interpretação que ela deu foi exatamente isso, ela se identificando com aquela gata que estava em cima do telhado, que era uma gata, de fato, que tinha morrido, mas, enfim, a história dos gatos e das gatas vai acontecendo por aí. Ela assumiu tudo isso de uma boa, né? E achou bonito o sonho, né? Bom, o que que eu fiz ali? Não fiz praticamente nada, no sentido de interpretar o sonho. Eu fui conduzindo as associações, que é para isso que existe a associação livre, e é aí que está a questão do aparelho psíquico do inconsciente. Porque cada vez que a gente usa uma palavra qualquer, essa escolha dessa palavra qualquer, ela tem um significado muito próprio para o sujeito. É uma escolha. E, na maioria das vezes, uma escolha inconsciente. Eu estou falando com vocês aqui, daqui a 10 minutos, eu ainda estarei falando, mas eu não sei o que eu vou falar. Não tenho a menor ideia do que eu vou falar daqui para frente. Mas as palavras vão aparecer, por quê? Por causa de uma associação com o tema que está sendo trabalhado. Eu não vou mudar de assunto agora e falar de futebol. Não é? A associação aqui é com a psicanálise. Então, é uma escolha, entre aspas, né? Que na realidade é uma escolha determinada pelo inconsciente. Por que que é uma escolha inconsciente? Porque cada palavra dessas que a gente escolhe para falar, cada palavra dessas está escrita num calhamaço chamado dicionário, e ali existe uma quantidade enorme de palavras. Eu tenho um dicionário do Wise, um grande dicionarista, e é um dicionário, não é pequeno, também não é um grande dicionário, é um dicionário médio. E lá ele diz que estão escritas naquele dicionário 200.000 palavras, que a gente não conhece nem um décimo, nem 1% daquilo ali. A gente não conhece, a maioria a gente não conhece. Algumas a gente fala, uma pequena porcentagem delas, né? Mas cada vez que eu falo, que eu emito qualquer som, uma palavra, um advérbio, um substantivo, um verbo, né? Eu estou escolhendo um entre 200.000, que podia ser qualquer outra palavra. Então, essa escolha é uma escolha inconsciente, é uma escolha que é feita de tal maneira que ela faça uma narrativa que tenha sentido dentro das leis da linguagem, que eu faça as concordâncias certas, que eu faça aí a pontuação certa, que escreva da maneira certa e pronuncie. Então, cada palavra que a gente fala é uma escolha inconsciente, que eu poderia escolher outra e não escolhi. Então, agora vai ficando mais fácil entender aquela definição que eu dei para vocês aí no começo, né, quando foi perguntado a respeito do conceito de representação, é essa definição que o Lacan dá de uma maneira brilhante. Cada palavra ou cada significante representa o sujeito que está falando. Então, cada um tem a sua fala própria, cada um tem seu estilo próprio, cada um tem o seu discurso, cada um tem a sua narrativa, e que é diferente de todo mundo. Tem algumas coisas que a pessoa nem precisa falar. Se a gente lê o que a pessoa escreveu, tem algumas coisas que a gente logo identifica. Isso é de fulano. Isso é estilo de fulano. Então, é uma coisa subjetiva. A escolha e a sequência das palavras, o estilo que cada um usa. Bom, me lembro que há pouco tempo houve uma notícia aí nos meios psicanalíticos de que teriam descoberto uma carta
que o Freud enviou para o Lacan. Essa carta existiu. Ninguém nunca viu. Sabe-se lá por quê? O Freud escreveu, mas tem o envelope, tem o subscrito dele lá no envelope. Agora, para, doutor Lacan, tal, tal, tal. Então, tem só o envelope, com o endereço remetente. Mas a carta nunca ninguém viu. Então, fica essa curiosidade. O que será que rolou entre o Freud e o Lacan, que nunca se encontraram pessoalmente, mas tem prova que houve uma carta. A não ser que o Freud tenha mandado um envelope vazio, que é muito pouco provável, que não faz sentido nenhum. Ele mandou uma carta. Então, as pessoas ficam curiosas, né? A carta é datada de aproximadamente 1934, por aí. O Lacan estava começando, né, a se interessar pela psicanálise. O Estado de Espelho foi em 1936. Então, é provável, e a hipótese que a gente levanta, né, que o Lacan tenha entrado em contato com o Freud, talvez, para dizer, olha, eu agora estou entrando nesse grupo também, estou fazendo parte disso, né? E o Freud respondeu, ninguém sabe como. Bom, mas aonde que quero chegar? Recentemente, foi publicada uma carta dizendo, essa foi a carta que o Freud escreveu. Foi descoberta agora. Bom, eu peguei e comecei a ler a carta, não li 10 livros, não é do Freud nunca. Nunca li 23 volumes do Freud. A gente sabe muito bem não era aquilo, não tinha nada a ver. É uma carta falsa, é um fake news. Porque a linguagem, ela é subjetiva, e ela subjetiva a gente. A gente se coloca naquilo que a gente fala. Então, esse é o sentido de que é uma escolha de cada palavra dentro das leis da linguagem, naturalmente, né? É uma escolha que representa o sujeito. A gente lê uma poesia, por exemplo, e vê de cara se é do Fernando Pessoa ou se é de outra pessoa qualquer. É um estilo que não tem como a gente, né, ficar enganado. Muito bem. Então, estou dizendo tudo isso pelo seguinte. Na psicanálise, o que se trabalha o tempo todo é com essas palavras. Como é que o Freud definiu a cura, né, psicanalítica? É cura pela palavra. E Lacan, o inconsciente é estruturado como linguagem. Ele usa o recurso da linguística, que trabalha com conceitos mais modernos, mas que são a mesma coisa que o Freud falava de outra maneira. Significante e significado. Para o Freud, conteúdo manifesto, conteúdo latente. Enfim, a palavra, então, é aquilo que esse simbólico que representa alguma coisa, como nós somos seres falantes, é o que nos caracteriza como seres humanos, é a linguagem. São os únicos animais que falam, com poucas exceções de alguns papagaios, mas que não sabem nada do que eles estão falando, não têm a menor ideia, né? Nós sabemos, quando falamos alguma coisa, sabemos o que estamos dizendo. O papagaio aprende alguns sons e fala aquilo mecanicamente. Então, a linguagem mesmo é só nós. E linguagem significa isso, linguagem falada. É a palavra. Discute-se, né, se existe algum tipo de linguagem dos animais, linguagem das abelhas, linguagem das formigas. Bom, elas fazem sinais, tudo bem. Mas que seja linguagem, tipo, não há outra palavra para designar, né? Porque linguagem significa, sobretudo, uma linguagem em que se emite um significante, um significado, uma palavra, um conteúdo manifesto, e a pessoa a quem está endereçada vai entender e vai responder, e vai replicar, e vai continuar um diálogo. Tem que ter sentido. E que, sobretudo, o que caracteriza mais o que é a linguagem humana é a possibilidade de a gente cometer atos falhos. Essa é a maior prova. Ainda que a gente admita que haja outro tipo de linguagem das abelhas, por exemplo, que é muito falada, a abelha jamais cometerá um ato falho.
Não tem condição de fazer. Tudo vai ser certinho, daquele mesmo jeitinho, porque ela trabalha movida pelo instinto. Não é como a gente trabalha pulsionalmente, né? Movido pelas pulsões. Tudo bem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, porque eu estou... Geraldino, a Oi, professora Fabiana Greco levantou a mão. vamos lá, Fabiana. Oi. Vai lá. Estava te ouvindo falar sobre a associação livre, né, na história que você narrou. Você, né, descreveu a associação e no final ela chegou a ela mesma, né, você disse. Uhum. Mas a gente tem uma resistência nesse caminho também, né, Geraldino? Com Na certeza. associação livre. Como é? Com Eu queria te certeza. ouvir um pouco sobre isso. Então, é um fenômeno que a gente observa, né, nas análises, não só quando a gente escuta o paciente, quando a gente está deitado no divã, que a gente vai para uma sessão, fica lá o tempo que foi estabelecido, combinado, fala bastante, sempre sai com a sensação seguinte: mas não falei tudo que eu queria hoje. Eu queria falar mais coisa, não foi bem isso. E toda vez, eu, por exemplo, quando dou alguma aula, faço uma palestra, como estou fazendo aqui, depois que termina, eu sempre tenho a sensação, mas faltou aquilo outro, faltou aquilo outro. Né? A gente resiste. Tem coisas que a gente recalca. Então, as pessoas estão em análise como o que está ameaçando de aparecer ali, ameaçando de aparecer, é algo que está guardado no inconsciente, está vindo de lá. Então, coisa bonita não costuma ser. Que ele foi para lá porque já aprontou alguma. Isso já foi recalcado para o inconsciente porque já tem culpa no cartório. Então, as coisas que estão lá começam a aparecer, às vezes a pessoa até suspende a análise, não aguenta. Começa a se defrontar consigo mesmo, com a sua própria imagem, com o seu próprio ser, o âmago do seu ser, com o seu inconsciente, e as pessoas às vezes não aguentam e interrompem a análise logo no começo. Ou então fica um tempão fazendo análise, mas sempre repetindo as mesmas coisas, sem avançar muito. Então, passa por aí. Da mesma maneira que a gente recalcou alguma coisa que apareceu em algum momento da nossa história, da nossa vida, e aquilo foi lá para o depósito do inconsciente. Quando a gente vai falar também sobre as coisas que a gente está incomodado, e que a gente foi fazer análise exatamente por causa disso, a gente volta a recalcar. A gente não permite tudo. Tem hora que a gente chega bem perto aqui. O próprio Freud confessa isso no livro da Interpretação dos Sonhos. Ele era assim, muito aberto, contava os próprios sonhos, não tinha limite, ele ia falando, falando, falando. Coisas pessoais, não tem problema, não tinha vergonha de contar. Mas em algum momento ele fala assim, chega um momento que a gente para, ou de narrar o sonho para outras pessoas, ou de narrar o sonho na própria análise. Porque a gente volta a recalcar. Ele chama uma elaboração secundária, né? Quando ele vai contar um sonho, a gente elabora de novo. E nem sempre conta exatamente o que aconteceu. Então, o que acontece aí? O medo, né? Ou a vergonha, tem pessoas que passam em análise um período de 2, 3 anos ou mais, sem nunca ter falado uma coisa essencial, importantíssima na sua vida, apesar de estar ali diante do analista. Vou dar um exemplo concreto, que todo mundo já deve conhecer mais ou menos isso, ou quando se submete à análise, ou quando escuta o outro, né? Quando se trata de pessoas que sofreram abusos sexuais da infância em algum momento, o tempo que costumam demorar para falar isso é impressionante. Adultos, não são crianças. Adultos. Depois de algum tempo de análise, a pessoa fala assim, olha, bom, hoje eu estou com uma coisa
Está difícil de falar, eu tentei, mas não... Bom, eu acho que eu vou falar, eu não vou falar. E abre o jogo assim. Né? Se você fica com medo, o que o analista vai pensar? O analista não pensa nada. Não tem que pensar nada se é certo ou errado, se foi bom, se não foi. Isso é história do sujeito. Então, a pessoa, quando fala isso, já me aconteceu não sei quantas vezes, que o paciente, depois de muito tempo de análise, falar de, olha, nunca contei isso para ninguém. Precisa chegar nos 30 anos, nos 40 anos, para fazer isso, não contar para ninguém. E se não tivesse feito análise, ia morrer sem contar aquilo para ninguém. Então, vê como a questão do recalque é forte, né? Porque o princípio que o Freud deixou claro é isso, né? Que o princípio do prazer e o princípio da realidade definem isso. O que é o princípio do prazer, né? Bom, é a gente fazer coisas que são agradáveis e, enquanto elas produzem prazer, a tendência é repetir o mais possível. Então, a gente repete. Então, pode acontecer que essas repetições que ocorrem durante o processo analítico, é o contrário, né? Tem o fato de nunca falar e o fato de falar todo dia, a mesma coisa. Então, pode ser que isso produza algum prazer para a pessoa. E o Freud falava da questão do masoquismo, é isso, né? Você ter prazer naquilo que te desagrada. Mas, enfim, para evitar esse problema, o Freud tinha um esquema que ele conta aí nesse capítulo que eu coloquei para ler hoje aí, né, para vocês. Acho que é nesse mesmo, foi esse, não li outro texto do Freud, isso foi nesse mesmo, onde ele diz o seguinte: às vezes eu tenho o hábito de, depois de escutar um sonho contado por um paciente, eu pedir para ele contar de novo. Repete o sonho. Às vezes, 2 vezes, 3 vezes. Para que repetir um sonho que o cara acabou de contar? É porque o Freud percebia o seguinte, que quando o sujeito conta pela segunda vez, isso é um processo usado aí na polícia, né, nos depoimentos com os criminosos, conta de novo. A polícia manda o cara contar 2, 3 vezes o fato, porque pegar as contradições, vai ver, não foi bem, você mentiu ali, você escondeu isso, agora vê aquilo. Então, o Freud observava que, na segunda vez que alguém narra um sonho mesmo, que já tinha acabado de contar, acontecem algumas pequenas mudanças. Algumas coisas que ele falou, ele não fala de novo, e algumas coisas que ele não tinha falado, agora ele fala. O que é isso? Mesmo numa situação de análise, está relatando um sonho, aquele que tem a relação mais direta com o inconsciente, mesmo assim, a gente ainda continua recalcando alguma coisa. Então, vai contando. Aí vai ter outro detalhe interessante que o Freud coloca também aí, né? Que é o seguinte: a gente nunca consegue analisar totalmente um sonho. Sempre fica alguma coisa faltando. Até tem um conceito que ele coloca aí, que ele chamou de umbigo do sonho. Se bem porque ele tirou essa ideia do umbigo, né? Bom, mas o umbigo remete a uma realidade que já se passou há muito tempo, tem só uma cicatrizinha ali, né? No fundo está a questão aí do nosso nascimento, né? E é sempre um enigma também, né? Por que nós nascemos? Onde é que eu estava antes de nascer? Por que meus pais quiseram me fazer não pedir nada? Enfim, é um monte de mistérios que tem no nascimento, alguma coisa que a gente não entende. Muito mais se a gente falar a respeito da morte, que vai ser a última etapa, né? Depois do nascimento, é a morte. Bom, enfim, o umbigo do sonho, diz o Freud, poderia se comparar com aquilo que ele chamou de a questão da castração. É um limite. Castração é um limite que é posto ali. Além daquilo, a gente não consegue ir mais. Então, por mais que a gente fale, por mais que a gente faça análise durante anos e décadas, a gente não consegue dizer tudo. Lembra-se de um texto do Freud que se chama Análise Terminável e Interminável. Está dizendo isso. A análise, em princípio, teoricamente, ela é interminável.
Porque tudo que a gente acaba dizendo numa sessão de análise não chegou ao fim, então tem que voltar. E, de novo, ele vai voltando, até um dia o cara cansar ou se sentir bem com a análise, acho que ele já melhorou bastante. Então, ele É termina. verdade, Como? é verdade. E termina a análise, porque já dá para resolver o que ele queria. Já diminuiu o sofrimento, já diminuiu a culpa, já está dando bem com a vida. Pode interromper, mas a análise não termina necessariamente aí. Quando que a análise vai terminar? Quando o sujeito morrer. Cair morto não dá mais para falar. Muito menos para interpretar. Você morreu porque... Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente é um ser falante, a gente pode fazer análise. A análise consiste nisso, é só falar. Cura pela palavra. Aí o Lacan tem um conceito que eu sempre achei um pouco estranho e que eu não entendo muito bem e não aceito de fato. O Lacan desenvolveu um conceito que ele chamou de fim de análise. Isto é, de que a análise realmente termina. No sentido que não há mais nada para dizer. Como não há mais nada para dizer? Se o sujeito está vivo, naquele dia mesmo, ou naquela noite, ele vai sonhar, ele pode ter ato falho, ele pode ter esquecimento, ele pode ter sintoma. Então tem que analisar de novo. Não dá para dizer que a análise termina, no sentido, assim, de que ela não tem mais possibilidade. Não existe isso. No caso que o Lacan coloca, eu acho mais uma questão, assim, meio burocrática, vamos dizer, né? Que ele inventou um tal do passe, né? O passe seria isso, alguém que julga que a sua análise está perfeita, não há mais o que falar. Então, o sujeito é convocado diante de um grupo de psicanalistas que vão escutar a narrativa que ele vai fazer da sua própria análise. Então, ele conta como é que foi a análise, como é que começou, como é que continuou, como é que terminou, como é que... Né? Aí as pessoas vão analisar, a sua análise terminou. Eu acho isso uma grande bobagem. Não terminou coisa nenhuma. É só para dizer que ele agora pode aceder a um determinado cargo hierárquico lá dentro da associação, seja qual for, que nem existe na IPA, né, tal análise didática. Então, que o sujeito, quando termina a análise didática, que demorou 4 anos, além de outros 4 que teve análise terapêutica, então ele recebe o diploma de analista, né? Ele só pode pertencer àquela associação se ele tiver essa qualificação. E a análise foi terminada. Como terminada? Não termina nunca, né? Então, essa questão, porque os conteúdos que estão no nosso inconsciente, os conteúdos que formam os nossos desejos, e o desejo significa, está faltando alguma coisa? Estou desejando que falta. Nós somos constituídos pela falta. Somos seres faltantes. E é por isso que nós somos também falantes. Que, como eu coloquei no começo, o símbolo é uma representabilidade, né? Aquilo que está faltando, eu posso falar a respeito, eu posso verbalizar. Por exemplo, se eu falar sobre a morte, se eu estiver falando sobre esse assunto, é evidente que eu não morri ainda. Está faltando eu morrer. Então, eu não morri ainda. Então, eu não posso... Aliás, o Freud coloca isso. Nós não temos representação da morte no nosso inconsciente. De qual morte? Da nossa. Claro, não morremos ainda. Temos a representação da morte das outras pessoas. Tem até o Dia dos Mortos, cheio de defuntos aí. Mas da nossa nós não temos. Não passamos por essa experiência, não temos como descrevê-la. Podemos descrever a experiência de outras pessoas, né? Bom, então, olha, nos falta tudo. Aliás, o que significa a palavra desejo?
Eu, quando fui procurar a etimologia da palavra desejo, eu achei uma das coisas mais bonitas que existem, né? Desejo, em português. A origem latina e que há também em outras línguas, inclusive no português. O desejo em português corresponde à forma latina desidério. A gente usa em português a palavra o desidério, desiderato. Muitos, Patrícia, apesar do próprio Lacan ter considerado o dispositivo do passe, por que ainda se usa? Eu não sei responder, e não entendo por quê. Não entendo mesmo, porque o próprio Lacan falou, esse negócio do passe foi um fracasso. Ele reconhece, confessa que foi um fracasso o passe, mas tem muito lacaniano que ainda faz. No meu caso, eu nem sei como é que funciona isso, nem tem nenhum interesse, né? Eu acho que o passe, o verdadeiro sentido do passe, é muito diferente, né? O passe, bom, lá no terreiro espírita a gente sabe como é que se dá o passe, né? É fácil. Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar que um dia eu dei um passe. Que eu lembro foi um só. Mas funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente. Depois eu volto à questão do desejo aí, porque agora... Como é que foi o passe que eu dei? Eu estava atendendo no consultório e estava sozinho no consultório, até onde tinha secretária, mas ela já tinha ido embora, eu estava sozinho atendendo a pessoa. Aí começa alguém tocar a campainha. E compulsivamente. Afundava o dedo e campainha, sem parar tocando campainha. Caramba! Mas me atrapalhou a sessão de análise. Tanto eu como o paciente, o que fazer numa situação dessa? Alguém tocando a campainha sem parar. Bom, enfim, estava mais ou menos no momento que ia terminar aquela sessão. Eu falei, vamos terminar então, porque com esse barulho aí não dá para a gente continuar a falar, né? Bom, o paciente saiu, eu fui acompanhando até o portão, e quem estava tocando a campainha era o jardineiro lá da clínica. Ele estava lá fora, fui lá. Fui perguntar para ele, filho, o que há, o que você quer, o que você quer? E ele chorando, totalmente transtornado, nervoso, enfim, e falando, por favor, me cure, me tira aqui, entrou com um personagem aqui, como é que chamava ele? Não lembro, é um personagem comum aí entre esse pessoal que vê coisa de todo mundo. Me tira de mim, eu não estou aguentando. Falando assim, totalmente desequilibrado. E agora o que eu faço? Estava para chegar um outro paciente, né? E eu ali no portão, na rua, pessoas passando, e o cara chorando e gritando, e eu esperando o paciente para chegar daqui a pouco. E o cara falou, não, me tira de mim, expulsa de mim. Não. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso, então. É a única saída que eu tenho. O que eu vou fazer? Então eu falei, vai embora, vai embora. O cara ficou tranquilo, sereno, né? Um efeito prodigioso. Eu sabia eu já sei que esse centro espírita se acontece, né? Ele melhorou, ficou calminho, me agradeceu muito. Ah, que bom, muito obrigado. Só você que podia fazer isso mesmo. Tudo bem. Você acredita, né? Funcionou. Né? Mas estou falando mais de brincadeira, porque no centro espírita também há curas. Curas de sintomas de doenças, as pessoas vão lá e curam. Pode não acreditar no que fazer, não dá para negar. Geraldino, Oi. o poder da transferência, né? Mas é isso, exatamente isso. Do centro espírita, a mesma coisa. Tem transferência, né? Você acha que o pai de santo sabe tudo. Na análise, acha que o analista sabe tudo. E é isso que facilita, então, essa disponibilidade para aceitar aquilo que vem do outro, né? Que o outro sabe. Então, o que ele me falar, tudo bem. Aí, tudo, como grande parte das doenças é psicossomática, é puramente uma fantasia, são doenças imaginárias.
O imaginário se resolve de que maneira? Pelo simbólico. O aparelho psíquico é assim. Na vida de vigília, tem o imaginário numa ponta, o simbólico na outra. E vai numa direção da esquerda para a direita. Nos sonhos, esse mesmo aparelho funciona só que ao contrário. A regressão agora vem da direita para a esquerda. Vem de uma ideia que se transforma em imagens. E essas imagens são tipo a imagem da gatinha em cima do telhado, né? Mas deixa eu contar um outro sonho. Não, antes vou lá do desejo. Tem um outro sonho que eu vou comentar com vocês. A etimologia da palavra desejo é a coisa mais bonita. Desidério, que é uma palavra que existe em português também. Então, a etimologia vem do latim sidus sideris, o espaço sideral. Sidus, então, é o sidus que dá essa origem, sideral. E quem é o sideral? São os astros. São as estrelas, por exemplo. Olha o espaço sideral, você olha para o céu, estão lá as estrelas, os astros, tudo bem. Então, a palavra desejo se compõe da seguinte maneira. Tem o sídero, tem o sideral, que são os astros, as estrelas que brilham à noite. E a gente admira quando tem aí possibilidade disso. A lua, cada vez que nasce, todo mês, parece que é a primeira vez, né? A gente fica encantado, que coisa tão bonita. Bom, enquanto esses astros estão aí, existe o que é sideral. Mas vai chegar um momento em que a aproximação do Sol, trazendo muita luz, vai apagar a visão das estrelas e dos astros. A gente não enxerga mais nada durante o dia. Então, desapareceu, dessiderou. Os astros desapareceram. A gente olha e não vê. Mas fica a esperança e o desejo que eles voltem. Deixa escurecer. Lá pelas 6h30, 7h, eles voltam. Da mesma maneira, nos mesmos lugares, com a mesma beleza. E me lembro, quando era criança, alguém me ensinou aí uma frasezinha relativa à questão das estrelas e dos astros. E era assim, quando aparece a primeira estrela, chamada estrela d'alva ou Vênus, né? Aquela primeira grande estrela que é para a gente ver ainda antes de escurecer totalmente, né? Então, a gente tinha que dizer uma frase que era a seguinte: primeira estrela que vejo, dê-me tudo que desejo. Não sei se vocês viram isso, escutaram em algum lugar, se isso faz parte da cultura de hoje. Então, os astros ou as estrelas, como representando aquilo que é o nosso desejo. E quando elas não estão, é o desidério. Não está. Então, o desejo é aquilo que falta. Tudo bem. Ora, nos falta o quê? O mais importante de tudo, pela nossa própria condição humana. Falta-nos a imortalidade. Seríamos deuses. Não somos. Então, essa grande falta, é isso que o Freud coloca lá como sendo o umbigo do sonho. Quando chega aí, a gente não tem mais o que fazer. Mas é o quê? Acabou. Né? Não dá para analisar isso. Não dá para analisar a própria morte, se a gente está vivo. Bom, vamos por aí. Deixa eu contar mais um sonhozinho que é interessante, que é o seguinte. Uma paciente devia ter lá seus 17 anos, por aí, e que era jogadora de futebol, E, pelo visto, joga muito bem. Ela, então, participa dos treinamentos do time, participa de campeonatos, e ela adora o que ela faz, tem muita habilidade para isso. Mas o detalhe é o seguinte: todo jogo que ela faz, e todo treinamento que ela faz, e todo campeonato onde ela vai, o pai vai sempre junto para assistir. O pai, talvez, não sei, ela não contou isso, talvez tenha sido perna de pau, que não sabia jogar futebol, então botou ela para realizar o desejo dele, possivelmente, né? Então, enfim, a vida dela era jogar futebol. E era muito elogiada para todo canto. Isso era o cotidiano dela.
Aí ela passa a descrever como é que era a dinâmica da família. Então, é o pai e mãe, é ela e o irmão, são 4 pessoas na família. E descrevendo cada um. Ela dizia o seguinte, que ela sempre teve uma preferência pelo pai e o pai também teve preferência por ela. Ela era ela e o pai fazendo um conjunto, quase que um casal, enquanto que o irmão dela era mais ligado com a mãe. A mãe também protegia esse irmão bastante. Então, esse era o cotidiano da vida delas. Então, ela sempre dizia, pois é isso aí, eu amo muito meu pai, olha como ele é legal. Olha como ele vai todo dia, perde tanto tempo, me acompanha, viaja comigo, vai ver todos os meus jogos. Mas que pai maravilhoso que eu tenho, né? Bom, o assunto foi rendendo, foi rolando, até um dia ele começou a falar assim, mas acontece que eu estou sentindo uma coisa, que é o seguinte, a minha vida está rolando, eu estou chegando aí aos 17, 18 anos, e fico o tempo todo dedicado ao futebol, e não tem tempo para namorar, não tem tempo para fazer lazer, não tem tempo para passear, não tem tempo para nada. Não está legal isso, falou bem assim. E meu futebol está me corroendo a vida. Bom, aí aparece um sonho. Ela conta que sonhou o seguinte, que estava a família reunida e que ela viu que o irmão dela pegou uma faca e se dirigiu para matar o pai. O irmão ia matar o pai, no sonho. E aí ela começa a fazer uns comentários. Que coisa, nunca pensei isso do meu irmão. Imagina, meu irmão tem coragem de fazer isso, de matar o nosso pai. Coisa horrível. Nossa, né? Bom, eu comecei a repetir algumas associações, né? Porque, resumindo, né? Se o sonho é do sonhador, tudo que acontece ali é atribuído ao sonhador. Mas como ela colocou o irmão dela fazendo essa maldade de matar o pai, fica evidente que o desejo de matar o pai era dela. Ela que sonhou, foi ela que imaginou. O irmão não estava nem aí, estava dormindo, sabia, não estava presente. Ela que colocava, ela representava o desejo dela da pessoa do irmão. O deslocamento é isso que o Freud coloca, né? Deslocamento, a metonímia, enfim, a metáfora, a condensação, são todos conceitos do Freud e do Lacan, significa a mesma coisa. Então, quando ela diz que o irmão dela era muito mal, que estava matando o pai, ela está falando dela. Apesar de todo esse discurso que amava o pai, que o pai era maravilhoso, estava sempre... No fundo, ela estava acusando o pai de estar matando a vida dela, porque ela não podia namorar, não podia fazer nada, não podia passear, tinha que ficar jogando bola o tempo todo. Então, quando foi fazendo alguns pedidos de associação, ela chegou nesse ponto, que horror! Que horror, né, que é esse sonho. Um sonho onde ela tirava toda a responsabilidade dela, não tem nada a ver com isso. É o meu irmão que está fazendo isso. Então, as pessoas que a gente coloca no sonho são os nossos representantes, representantes dos nossos desejos. A gente coloca nessas pessoas as características que a gente vem entender, mas, na realidade, é isso, né? Então, espero que tenha ficado assim um pouco mais claro esse assunto. A gente podia ir até amanhã cedo, mas assim, né? Tem que sempre ficar faltando alguma coisa, mas não faltar a oportunidade de voltar a isso aí, né? Eu vou dar um tempinho para vocês falarem também, porque senão eu não sei que repercussão teve isso aí em vocês, mas é claro que está faltando um monte de coisa que não deu para falar hoje. Alguém tem alguma questão? Comentar? Ou perguntar? Eu queria falar de um atendimento que eu fiz esses dias, Sim. e ela estava falando de uma dificuldade que ela tinha, uma